Boa noite. O meu nome é Júlio. Moro em Santo Antônio, zona rural de Queterianópolis, no Ceará. E este relato foi contado pela minha avó. Em uma certa tarde, um agricultor foi colocar fogo em sua broca. Broca é onde os agricultores derrubam árvores dos seus pedaços de terra para fazer as suas roças. E colocam fogo assim que o mato seca. E no inverno fazem as suas plantações. Porém, quando aquele homem colocou fogo na broca, logo o fogo ficou fora de controle. E assim queimou a cerca do seu terreno. Nisso, ele teve que ficar vigiando o fogo, para que o mesmo não se espalhasse mais e queimasse os outros terrenos. Nisso, ele pediu seu compadre para passar na sua casa e avisar sua mulher que ele não teria hora para voltar para casa, pois estava com medo do fogo se espalhar mais e ficaria na roça até o mesmo se apagar. Bem, o seu compadre saiu e disse que daria o recado à sua mulher. Por volta de 10 da noite, o fogo já havia se apagado. E o agricultor estava se preparando para ir embora. Bem, ele arrumou as suas coisas e seguiu seu caminho. Ele andava com uma cabaça para beber água e a sua foice, ferramenta usada para derrubar pequenos matos, ideal para brocar, como chamamos aqui no Nordeste. E quando ele pegou as suas coisas, imediatamente ele começou a ouvir vários cachorros latindo loucamente e aparentemente correndo atrás de alguma coisa. Bem, o homem nem ligou, pois aqui no sertão nordestino é bem comum de se ver os cachorros correndo atrás de animais soltos, principalmente jumentos. Porém, o som dos cachorros vinham em sua direção, e ele percebeu que não se tratava de um jumento ou algo do tipo, pois em um certo momento, aquele animal começou a brigar com os cachorros. O meu tio, intrigado com aquilo, foi até lá perto ver do que se tratava. E logo adiante, na estradinha de chão batido, ele avistou vindo junto com os cachorros uma criatura de pelos negros e olhos vermelhos, que brilhavam como chama incandescente. Aquela criatura tinha um galope de cavalo, porém caminhava igual uma pessoa, sobre duas pernas. Mas aquela coisa corria em sua direção. O agricultor, muito assustado vendo aquela coisa, empunhou a sua foice. Naquele momento, o seu medo era tremendo. Mas se aquela coisa o atacasse, ele revidaria. E foi exatamente isso que aconteceu. A criatura veio em sua direção e ele rapidamente deu um golpe de foice nas costelas do bicho. A coisa deu um gemido bem peculiar. E no mesmo momento, aquilo saiu correndo desesperadamente, gritando de dor. E em seguida sumindo na escuridão. Os cachorros perseguiram a criatura latindo. E o agricultor, com medo daquela criatura aparecer novamente, subiu em uma árvore muito alta e ficou lá até os galos cantarem de madrugada. Pois naquela época em que isso aconteceu, as pessoas sabiam que depois que o galo cantava, esses lobisomens não apareciam mais. E quando o galo cantou, ele desceu do pé de angico e pegou o rumo de casa. Chegando em casa, ele contou tudo para sua mulher.
que, a propósito, estava bem preocupada com ele. Bem, ela acreditou, pois ele não era do tipo de inventar esse tipo de coisa. Na manhã seguinte, ele viu uma pessoa passando na frente da sua casa, em direção à casa do seu compadre. E daí ele perguntou: "Ei, bom dia, aonde você está indo?" "Moço, vou visitar compadre Juliano, porque ele foi tirar mel de abelha de Arapoá e acabou caindo em cima de umas pedras e quebrou umas costelas." O agricultor estranhou aquele acontecimento e rapidamente se tocou e foi visitar o seu compadre. Chegando na casa dele, ele logo se deparou do seu compadre deitado de lado em uma rede com um lençol. E o lado que estava para cima era o mesmo lado que ele acertou o bicho. E assim que o compadre viu aquele homem, ele virou a cara e rapidamente cobriu o machucado com o lençol. E lógico que ele estava com muita raiva do agricultor pelo ocorrido da noite passada. E assim, o homem o perguntou: "Mas, compadre, como é que você faz uma coisa dessa, compadre? Você ir virar um bicho pra me matar e me comer? Você não tem vergonha na cara não, compadre?" O compadre logo respondeu ele: "Compadre, me perdoa, pelo amor de Deus, não conta isso pra ninguém o que aconteceu ontem à noite não, homem." E nisso, o homem falou: "Eu vou contar pra todo mundo." E assim ele fez. Mas quando ele contou, as pessoas da redondeza já desconfiavam daquele homem ser um lobisomem, pois sempre que ele passava pelas ruas daquele lugar, todos os cachorros da vizinhança pareciam não gostar dele, até mesmo os mais mansos. E mesmo que ninguém soubesse, todos os cachorros da vizinhança sabiam que aquele homem era o lobisomem. E a partir daquele dia, ele foi jurado de morte e teve que abandonar sua casa às pressas. Bem, pois vocês sabem como são os nordestinos. Escreveu, não leu, o pau comeu. Boa noite. Quando deixei a minha cidade para morar na capital e cursar medicina, eu me achei ainda mais sortudo por conseguir um lugar barato e perto da faculdade. E apesar dos meus pais terem condições de sobra de me sustentarem, era bom fazer economia. Era bom também acordar pela manhã e estar a poucos minutos do hospital universitário. Além de tudo, eu adorava o bairro da faculdade, um bairro antigo, com casas suntuosas que me proporcionavam um raro sentimento de nostalgia. Eu ficava perdido em pensamento quando parava e me detinha olhando para aquelas residências, muitas convertidas em albergues para estudantes. Bem, eu ficava imaginando quantas vidas e rotinas tinham passado por ali ao longo dos anos. Tantos estudantes que agora são grandes profissionais, muitos famosos, atuando pelo mundo e, claro, alguns já mortos. Eu sentia uma satisfação imensa em saber que ali fora o berço de incontáveis médicos, dentistas e psicólogos. E agora eu também faria parte daquela história, e aquele lugar também estaria comigo para sempre. Por toda parte, uma juventude fervilhante de alunos indo e vindo entre os departamentos estudantis, familiares de pacientes entrando e saindo do hospital.
Bem, era um bairro absolutamente movimentado durante o dia, mas à noite tudo mudava. As ruas e o entorno da faculdade se tornavam extremamente silenciosas e vazias, o que estranhamente me lembrava o clima do filme Linha Mortal, com Kiefer Sutherland, Kevin Bacon e Julia Roberts. Mas havia outra coisa que me chamava a atenção. Algo que destoava das outras moradias para estudantes. A vila onde eu vivia, embora fosse destinada a estudantes, tinha poucos deles. A maioria era pessoas mais velhas que passavam por mim cabisbaixas. E depois de um tempo, percebi outra coisa. Que na vila em que eu morava, pairava sempre uma tristeza e um sentimento de pesar inconfundível. Disse várias vezes a mim mesmo que era impressão minha. Porém, cada vez mais a melancolia se confirmava. Às vezes, eu acordava no meio da noite e ouvia alguém chorando. Também ouvia passos apressados, incompatíveis com o horário e o hábito daquelas pessoas. Neste momento, eu sentia a mais negra melancolia e pensamentos terríveis se apoderavam do meu ser. Naquele momento, a felicidade de ser jovem e estar realizando o meu sonho se desfazia. E só o que me dominavam eram sentimentos de tristeza e maus presságios. Vinha em mim a certeza de que alguns dos meus familiares estavam doentes ou sofreram um acidente. Eu ligava para minha mãe no meio da noite, perguntando se estava tudo bem. Pela manhã, se desfaziam aqueles sentimentos de angústia e maus presságios. Todavia, à noite tudo retornava, e cada vez ficava maior. Havia ocasiões em que eu não dormia, ouvindo o pranto vizinho, sentindo o pavor se multiplicar. Algo notável também foi a frequência em que as pessoas se mudavam daquela vila. Eu estava ali há apenas um mês e percebi que pessoas tinham vindo ali e morado uma semana ou apenas alguns dias. Eu nunca fui uma pessoa muito supersticiosa. No entanto, eu sabia que havia algo de ruim ali. Algo de terrível que transcendia ao senso comum. Uma noite, eu acordei perturbado como sempre e não pude evitar de me encolher súbito na cama. Diante de mim, recortado pelas primeiras luzes da manhã, estava a silhueta de um homem. Ele pareceu levar o dedo indicador aos lábios, num gesto de quem pede silêncio, e em seguida desapareceu. Eu fiquei paralisado por vários minutos no meu canto, temendo que a aparição voltasse ou algo pior acontecesse. Quando o dia clareou definitivamente, liguei para os meus pais e tinha tomado uma decisão. Entrei em contato com o proprietário do imóvel e rescindi o contrato. E 2 dias depois, eu estava em outra residência para estudantes, um pouco mais cara, porém afastada da faculdade, porém confortável e animada dia e noite. E após uma semana, numa conversa com amigos sobre a antiga moradia, um deles, um estudante de odontologia, me contou que tinha ouvido falar da minha moradia. Um conhecido seu descobrira que o terreno em que se encontrava a vila antes fora a residência de um velho patriarca rico. O homem tivera 5 filhos biológicos, mas também adotaram mais 10 crianças.
E depois foi descoberto que ele abusava física e sexualmente tanto dos filhos legítimos quanto dos filhos adotados. E 2 dessas crianças haviam desaparecido. E depois do escândalo que chocou a cidade na época, a polícia descobriu os corpos de 2 crianças enterradas no quintal. No bairro, os mais antigos que conheciam a história não gostavam de lembrar do fato. Talvez por isso, quase ninguém sabia do porquê aquele lugar ser funesto e morbidamente melancólico. Boa noite.